Durante sessão do plenário do Senado, o senador Eduardo Girão repudiou as interferências do Supremo Tribunal Federal no Legislativo e a omissão subserviente da Casa face às interferências. Girão disse: "Eu queria manifestar o meu repúdio, a minha indignação como cidadão brasileiro por mais uma usurpação, uma interferência direta do STF no poder do qual fazemos parte, que é o Parlamento brasileiro, o Poder Legislativo. Fomos novamente, de uma certa forma, agredidos, vilipendiados em nossas prerrogativas, em nossas competências constitucionais no Congresso Nacional." O senador lembrou que a usurpação das prerrogativas vem ocorrendo e aumentando há anos, apontando: STF, como tem feito nos últimos anos, infelizmente, a questão do marco temporal está aí para demonstrar isso, a lei das estatais, a questão das E agora também, nesse final de semana, tivemos essa notícia na sexta-feira, já na parte da tarde, a Corte Suprema forma maioria no julgamento da contribuição de 1% do salário de todos os trabalhadores, no caso da contribuição sindical. Então, tivemos os votos aí dos ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli e, por último, o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão, que está em sintonia com a vontade do governo federal, que propõe a cobrança da contribuição sindical, está muito distante da vontade dos trabalhadores brasileiros e da população da República Federativa do Brasil. Girão lembrou que não há qualquer omissão por parte do Legislativo, que atendeu ao pedido da população e extinguiu a cobrança compulsória do imposto sindical. Inclusive, eu quero rememorar aqui que nós votamos sobre isso. É mais uma usurpação, porque nós fomos eleitos para isso e fizemos o nosso trabalho, e vou relatar aqui, dando uma pá de cal nessa contribuição obrigatória. O senador fez um apelo: urge que o Senado da República se levante diante de tantas investidas para a nação que nós estamos vendo por alguns ministros da Suprema Corte, conforme foi ressaltado em sessão histórica de debates que tratou do julgamento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343. Só para a gente ter um exemplo de mais uma, para a gente ver que não existe no Brasil independência entre os poderes. Existe um poder esmagando os demais. Isso é fato. Girão lamentou: é um Brasil continental e eu vejo que a gente tem tudo. Se não fosse a política atrapalhar tanto esta nação, alguns setores da classe política e do nosso judiciário, quem está mandando e desmandando no Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. A gente não estaria com esse sentimento realmente ruim, porque é isso que a gente vê com uma decisão dessa, e formar maioria com uma contribuição é algo impensável. O senador fez um apelo. Então, eu espero que o Senado, assim como se propôs a fazer na questão da descriminalização, também possa reagir contra esse imposto enfiado goela abaixo dos trabalhadores, o que não vai ser bom para a nação, não vai ser bom para o Brasil que a gente quer ver brilhando em todo o planeta. Girão acrescentou que Jesus, que está no comando, nos guie, nos incentive nesses tempos tenebrosos que nós estamos vivendo no Brasil, em que a censura está imperando, em que a caçada aos conservadores, a quem pensa diferente do sistema, tantas ameaças, com ditadura, recebendo Nicolás Maduro, Foro de São Paulo, enfim, que a gente possa prevalecer, que o bem e a verdade possam prevalecer nessa nação. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta
todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares, sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 26 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Meu querido doutor Irã, presidente dessa sessão, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores dessa casa, funcionários do Senado e brasileiras e brasileiros que nos acompanham agora pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, pela Agência Senado. Eu queria manifestar o meu repúdio, a minha indignação como cidadão brasileiro por mais uma usurpação, uma interferência direta do STF no poder do qual fazemos parte, que é o Parlamento brasileiro, o poder legislativo. Fomos novamente, de uma certa forma, agredidos, vilipendiados em nossas prerrogativas, em nossas competências constitucionais do Congresso Nacional. O STF, como tem feito nos últimos anos, infelizmente, a questão do marco temporal está aí para demonstrar isso, a lei das estatais, a questão do aborto das... E agora também, nesse final de semana, tivemos essa notícia na sexta-feira, já na parte da tarde, a Corte Suprema forma maioria no julgamento da contribuição de 1% do salário de todos os trabalhadores, no caso da contribuição sindical. Né? Então, tivemos os votos aí do ministro Gilmar Mendes, o Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli e, por último, o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão que está em sintonia com a vontade do governo federal, né, que propõe aí a cobrança da contribuição sindical, está muito distante da vontade dos trabalhadores brasileiros e da população da República Federativa do Brasil. Né? Inclusive, eu quero rememorar aqui que nós votamos sobre isso. É mais uma usurpação porque nós fomos eleitos para isso e fizemos o nosso trabalho. E vou relatar aqui, dando uma pá de cal nessa contribuição obrigatória. Então, essas contribuições são cobranças extras impostas a todos os trabalhadores sindicalizados ou não, a título de compensação pelas despesas com campanhas salariais e negociações coletivas com os empregadores, bastando apenas que sejam referendadas em assembleias convocadas e conduzidas pelos próprios sindicatos. É a velha história da raposa tomando conta do galinheiro. O antigo imposto sindical foi derrubado pelo Congresso Nacional, repito, foi negado pelo voto no Congresso Nacional em 2017, por aqueles que foram eleitos pelo povo para legislar. Quando houve a reforma trabalhista no governo Temer,
Os congressistas, 81 senadores, 513 deputados federais, fizeram seu trabalho e disseram não ao imposto sindical obrigatório. Era um imposto que existia desde 1940, com desconto no salário dos trabalhadores, no valor de um dia normal de trabalho. Com a reforma trabalhista, essa contribuição, entre aspas, tornou-se opcional. Como tinha que ser, como tem que ser. Isso é democracia, isso é liberdade. Quando da sua criação em 1940, ou seja, há mais de 80 anos, era muito justa e até compreensível a existência de um imposto sindical, porque o Brasil iniciava seu processo de industrialização e não existia praticamente nenhum tipo de organização sindical para defender os interesses dos trabalhadores. Mas, atualmente, isso é um retrocesso monumental, porque os verdadeiros sindicatos que defendem a classe trabalhadora não precisam desse imposto, porque suas estruturas são mantidas pela contribuição voluntária dos associados ao sindicato que se sentem efetivamente bem representados. A cobrança da contribuição vai favorecer aos sindicatos que, na linguagem popular, são identificados como peleiros, ou seja, o aparelhamento de uma verdadeira casta meramente burocrática e sem nenhuma legitimidade perante os trabalhadores. Vejam, antes da reforma trabalhista de 2017, os sindicatos, federações, confederações e centrais chegaram a faturar 3 bilhões de reais por ano. Eu vou repetir o valor. Se você estiver em pé, sente-se, brasileiro. Antes da reforma trabalhista, em 2017, os sindicatos, federações, confederações e centrais chegaram a faturar 3, B de bola e de índio, 3 bilhões de reais por ano. Esse montante caiu de forma voluntária com os trabalhadores que quisessem contribuir, caiu para 65,6 milhões em 2021. E caiu ainda mais em 2022 para 53,6 milhões. É muito dinheiro envolvido ainda. Para que tornar obrigatório? A quem interessa tornar isso obrigatório, senador Marcos Duval? O professor José Pastore, talvez o maior especialista brasileiro em relações de trabalho, mostrou, por exemplo, que um trabalhador com salário de R$3.000 mensais era obrigado a pagar R$100 por ano com o antigo imposto sindical, ou seja, ele tira o alimento da boca dos seus filhos, da sua casa, para ser obrigado a colocar para sindicato. Hoje, ele não é mais obrigado, mas com essa decisão do STF, compatível com a vontade do governo Lula, diga-se de passagem, mais um alinhamento aí entre STF e o atual governo federal, muita coincidência, tudo isso que está acontecendo, né? Esse mesmo trabalhador será obrigado agora a pagar, sabe quanto? R$300, ou seja, 3 vezes mais do que no tempo do imposto sindical. Essa contribuição assistencial veio com outro nome, né? Mas veio para ferrar com o trabalhador, com a pessoa que precisa levar o seu pão de cada dia para casa, de forma imposta, goela abaixo. Isso significa, o que é que significa isso? 3 vezes mais dinheiro para o sindicalismo, para a manipulação política e eleitoral dos sindicatos. É um retrocesso para o Brasil, sem precedentes, né? Urge que o Senado da República se levante diante de tantas invertidas para a nação que nós estamos vendo por alguns ministros da Suprema Corte, conforme foi ressaltado em sessão histórica de debates que tratou do julgamento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, a Lei de Drogas no Brasil. Só para a gente ter um exemplo de mais uma, para a gente ver que não existe no Brasil independência entre os poderes, né?
Existe um poder esmagando os demais. Isso é fato. Mas, graças a Deus, eu tenho que parabenizar o senador Rodrigo Pacheco e os colegas senadores, que, em sua maioria, apoiaram o presidente para que a gente possa reagir de forma constitucional, totalmente legal, mas defender a casa, que no ano que vem vai completar 200 anos, o bicentenário, e não pode ficar apartada da sociedade, ser humilhada por um poder, que é o poder judiciário. A liberação da maconha está aí ainda, ameaçando a gente, do porte, da descriminalização. O senador Marcos Rogério, junto com muitos colegas, está fazendo a várias mãos uma PEC, que a gente tem 90 dias para aprovar, para resguardar a nação, os nossos filhos, netos, as futuras gerações, de uma tragédia também sem precedentes para a República, que é a liberação do porte, que vai explodir não apenas o consumo, vai aumentar a violência e vai também incrementar o tráfico de isso que os países que tomaram esse caminho da descriminalização do porte estão sofrendo, E até com acidente de trânsito também, crianças intoxicadas. O mercado é bilionário dessa turma, desse lobby asqueroso que quer liberar. Não interessa quantas gerações nós vamos perder no Brasil. O Brasil não precisa de mais problemas. Então, essa questão desse imposto sindical, dessa contribuição sindical especial, é também um passo atrás e não serve ao Brasil. Absolutamente, esse não é o interesse da nação brasileira, do cidadão que acorda cedo para trabalhar, que nos colocou aí, no Senado, aqui, na Casa Revisora da República, em Brasília, para fazermos o nosso trabalho, para legislarmos de acordo com o que é melhor para o Brasil, para que esse país chegue no topo do mundo e não fique regateando, não fique patinando aí no seu objetivo do Brasil, que é para estar realmente dando as cartas aí no mundo, que essa nação, maior nação católica do mundo, maior nação evangélica quase do mundo, maior nação espírita, com o agronegócio aí, só o PIB no nosso agro bate aí o PIB da Argentina, temos água, temos condições aí de turismo que poucos países no mundo têm, é um Brasil continental, e que eu vejo realmente que a gente tem tudo. Se não fosse atrapalhar a política, atrapalhar tanto essa nação, alguns setores da classe política e do nosso judiciário, que quem está mandando e desmandando no Brasil hoje o Supremo Tribunal Federal, a gente não estaria com esse sentimento realmente ruim, porque é isso que a gente vê, uma decisão dessa, e formar maioria com a contribuição é algo impensável. Então, eu espero que o Senado, assim como se propôs a fazer na questão da descriminalização do porte de drogas, que o interesse, na verdade, é a maconha, sempre foi dessa turma, que também o Senado possa reagir contra esse imposto enfiado goela abaixo dos trabalhadores e que não vai ser bom para a nação, não vai ser bom para o Brasil, que a gente quer ver brilhando em todo o planeta. Um grande abraço, muito obrigado, que Jesus, que está no comando, nos guie, nos incentive nesses tempos tenebrosos que nós estamos vivendo no Brasil, onde a censura está imperando, onde a caçada aos conservadores, a quem pensa diferente do sistema, tantas ameaças aí com ditadura, recebendo o Nicolás Maduro, o Foro de São Paulo, enfim, que a gente possa prevalecer, que o bem, a verdade possam prevalecer em nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, muita paz e que Deus abençoe a todos.